Olá! Então você quer saber para que serve uma constelação familiar? Se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, eu sou formada em psicologia. Atualmente eu trabalho única e exclusivamente com a abordagem sistêmica, que é a técnica da constelação sistêmica. E eu vou fazer uma série de vídeos, possivelmente 9 vídeos, e esse é o primeiro deles, abordando dúvidas que eu recebo nos meus directs. Então, a pergunta é: para que serve a constelação sistêmica? Para que serve a constelação? Como eu já disse, a constelação é uma abordagem terapêutica. Hoje em dia existe uma série de terapias, inclusive que as pessoas não precisam frequentar uma faculdade, né, para ser terapeuta. Por exemplo, um terapeuta holístico, um terapeuta de linguagem de corpo, até um psicanalista, ele não precisa frequentar uma faculdade de psicologia. Mas na psicologia existem várias abordagens terapêuticas: psicanálise, a análise junguiana, a terapia cognitivo-comportamental, a transpessoal, a humanista e uma série delas. O Conselho de Psicologia Regional de Psicologia, ele não considera a abordagem sistêmica dentro dessa grade. Pelo menos na minha época de faculdade não tinha constelação sistêmica na grade lá das aulas. O Google, a Wikipedia, vai falar para você que constelação é uma pseudociência, mas a análise, a psicanálise, a humanista também são. O que a gente pode aí pensar como ciência seria cognitivo-comportamental, porque teve testes, foi ciência, aquilo que você pega uma amostragem grande, mais ou menos, para ver o que você vai validar, o que você vai refutar, né? Qual percentual do resultado aqui, qual percentual do resultado ali, isso é ciência, né? E na comportamental teve todo esse estudo, tá? Vamos lá. O Bert Hellinger, ele foi um padre. Então, muitas pessoas confundem a constelação com alguma coisa de cunho religioso. E absolutamente não é. O Bert Hellinger, além de ser padre, ele estudou várias dessas abordagens que um psicólogo estuda. E ele estudou com muito mais profundidade que, por exemplo, eu que cursei 5 anos numa faculdade. Porque ele foi lá no berço estudar psicanálise, ele estudou 2 anos psicanálise, ele fez parte lá da comunidade dos psicanalistas, ele fez terapia psicanalítica, e aí ele estudou com o Jacó Levi Moreno, que é psicodrama, que também é uma cadeira da psicologia, e eu tenho especialização em psicodrama também. Então ele estudou lá no berço, então ele estudou psicologia do script, ele estudou psicologia primal, então ele estudou várias abordagens que são estudadas dentro da psicologia, ok? Então ele tem uma formação, além de ser padre. A formação dele acadêmica era em pedagogia, se não me foi, era pedagogia porque ele foi diretor de escola. Como que surge a constelação? A constelação já existia, ele começou a participar de uns grupos. A constelação, por que não é ciência? Por que chama pseudociência? Porque as pessoas acham que é religião, porque a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de fenômeno, que não tem explicação. Inclusive o Bert Hellinger falava que ele não tinha nem como explicar, ele não tinha como ensinar aquilo, aquele método que ele foi desenvolvendo, porque aquilo não era um método. Ele falava que em poucas palavras ele explicaria. Aí outras pessoas que trabalhavam com ele começaram a escrever os livros a partir das próprias constelações que ele fazia. Aí depois teve um livro que é um livro de perguntas e respostas, então a pessoa vai perguntando para ele, vai respondendo, e aí você consegue formar mais ou menos, né? Formar na sua cabeça tudo aquilo que aquele homem conseguiu chegar. Então hoje a gente passa muito tempo estudando sobre constelação, lendo todos esses livros, bebendo dessa fonte.
E a gente cada vez acha que sabe menos. Então, qual que é a técnica? O que é a constelação? É uma abordagem terapêutica. Algumas pessoas atendem como terapia sistêmica mesmo, aquela terapia semanal. Outras pessoas atendem só com sessão de constelação, que é o básico, é o primordial, onde começou a constelação, com uma sessão de constelação. Essa sessão, ela pode acontecer num grupo de pessoas ou ela pode acontecer individual. Num grupo de pessoas, existe a possibilidade do constelador ter a equipe dele, e essas pessoas dessa equipe dele vão representar as pessoas do seu sistema familiar. Alguns consteladores, a maioria, não trabalha com a sua equipe, né? Ele trabalha às vezes tem um ajudante, mas os representantes são pessoas que vão lá para participar, para ser representante. Ah, mas Caterina, é legal, ser representante é muito legal, porque o representante também se trabalha. Aquilo é terapêutico também para quem está representando, além da pessoa que está constelando, quem está representando também está recebendo daquilo. Na modalidade online, a gente pode trabalhar com algo que a gente chama âncora, que âncora pode ser qualquer coisa, pode ser uma pedra, pode ser um pedaço de papel. Essa âncora vai representar alguma coisa, ou alguém, ou algum sentimento. Ou com bonecos. Eu trabalho com bonecos. E aí, o que é o fenômeno? O fenômeno não existe uma fórmula científica para dizer assim, ó, cada vez que um representante faz tal coisa é isso. Normalmente tem algumas coisas que algumas coisas que se repetem, que através da experiência a gente vai pegando, através da experiência dos nossos professores que vão passando para a gente, mas não existe uma fórmula. Por isso que a gente fala que trabalha com fenômeno. Infinitas as possibilidades de como os representantes vão se movimentar lá no campo, ou até de como a pessoa vai escolher colocar os bonequinhos. Por isso que a gente fala, por isso que não tem assim, essa causa, esse efeito, essa causa, esse efeito. Entretanto, e a gente tem uma base teórica sistêmica, que a gente chama de ordens, e que quando a gente olha o posicionamento dos bonecos ou dos representantes, os movimentos dos representantes, a gente consegue detectar o que está fora de ordem. Quando as coisas estão fora de ordem no sistema dessa pessoa que veio constelar, para essa pessoa, a vida dela não está funcionando, pelo menos naquele tema que ela veio constelar. Então, isso é constelação sistêmica. Eu sei que é muito difícil para você que não faz a menor ideia do que seja entender como funciona, só dá para entender participando. E assim, como eu disse, existem muitas maneiras de se constelar, então você pode conhecer diversas técnicas, porque depois disso vieram diversas técnicas diferentes, como eu disse, com boneco, com representante, com os próprios terapeutas. Mas a constelação familiar é isso, ela vai mostrar para você o que está fora de ordem no seu sistema, padrões que você pode estar repetindo, que faz com que a sua vida hoje esteja bloqueada em alguma coisa que esteja te causando algum tipo de desafio ou de sofrimento. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like nesse vídeo. Vou te pedir para você me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Namastê.